Por que as folhas das orquídeas murcham? Ter as folhas das orquídeas murchando definitivamente não é algo normal que podemos ficar tranquilos sem nenhuma preocupação. E sim, é um aviso de que alguma coisa não está indo muito bem com a orquídea, onde a gravidade do problema varia de acordo com a causa e o tempo que a orquídea começou a murchar. Porém, para identificar o que está causando a murcha das folhas e não tomar ação mais precipitada, agravando ainda mais a situação, levando a orquídea a um estado que muitas vezes não tem mais volta, falarei nesse vídeo as causas mais comuns que levam as folhas das orquídeas murcharem, como descobrir o real problema e o que fazer para resolver. Para mais vídeos como esse, aqui abaixo do vídeo clique no like e compartilhe com um amigo. Uma orquídea, principalmente Phalaenopsis, quando você deixa em ambiente escuro, na tentativa de captar mais luz, acaba produzindo mais clorofila, escurecendo assim as folhas. Mas ao mesmo tempo, nessa situação, você vai observando que o tecido foliar vai ficando mais enfraquecido e começa a murchar, ela começa a cair um pouco também nessa situação. Você sabe que é isso porque ela estava num lugar escuro e suas folhas começaram a escurecer, então a murcha das folhas nesse caso foi porque ela teria que pegar mais luz e não pegou. Outra situação também muito comum é a aplicação de produtos, seja ele qual for, inclusive adubos, em períodos mais quentes com calor intenso, luz direta do sol batendo sobre a planta. Isso pode também causar a murcha das folhas da orquídea. Não só a murcha, como também até queimaduras. Então temos que tomar muito cuidado com a aplicação de qualquer coisa, mesmo receitas caseiras, em horários quentes do dia. Essas aplicações têm que ser feitas sempre no final da tarde ou no início da manhã. A aplicação também de produtos em concentração elevada. Veja bem certinho a concentração no rótulo do produto. Às vezes lá está dizendo para você colocar uma colher de café em 1 litro de água, algo do tipo, mas também do lado está dizendo que são 2 gramas. Veja bem, se você usar uma colher de café cheia, ela pode chegar a 5, 6 gramas, sei lá quanto que ela pode chegar. E veja a diferença que está sendo a concentração. Certificar, pesar às vezes numa balança analítica e ver se equivale a 2 gramas, vamos supor que seja isso que está indicando no rótulo. E aí sim você tem uma referência. E isso, aplicando nas folhas, com o passar dos dias, dependendo da frequência, pode causar um estresse e murcha das folhas por excesso. Desidratação causada por falta de água. A falta de água vai afetar diretamente as raízes da orquídea, as folhas vão murchar. Preste então atenção para ver se o substrato ali não está seco, você pode conferir isso com os dedos, abrindo um pouco. E para resolver esse problema, mesmo que as raízes, muitas delas já estejam bem desidratadas e algumas secas, completamente secas, você consegue resolver facilmente fazendo uma rega adequada. Quando temos uma porcentagem muito baixa de umidade, isso afeta diretamente nas orquídeas, nas folhas das orquídeas, fazendo com que elas também sofram uma desidratação e elas murchem também. Costumam também se contorcer. O que eu estou fazendo aqui, eu estou usando jardineira, eu encho com pedras, aquela pedrinha número 1 eu estou usando, bem fina por causa do mosquito da dengue, e faço um furo na lateral para essa água sair. E essa água vai evaporando nas minhas orquídeas, está sendo muito bom. Também você pode usar panos umedecidos, molha os panos. Essa umidade é muito importante para a orquídea e as folhas também desidratam por esse motivo. E para você descobrir se é isso, você tem que ficar de olho na meteorologia do tempo, né? Acompanhar os noticiários que facilmente você vai saber. Ou você pode comprar um aparelho para medir umidade, muito mais fácil ainda. Calor. O calor muito forte, intenso, acaba murchando as folhas. E para resolver o problema, você tem que tentar proporcionar um ambiente mais fresco. Essas orquídeas podem ficar debaixo de árvores. Uma ocasião como essa,
é melhor você achar um lugar mais fresco para a orquídea do que deixar ela exposta ali no calor intenso. Ela vai melhorar desse problema da murcha das folhas com o tempo. Próximo às superfícies quentes, por exemplo, debaixo de um eternite, né, dessas folhas de amianto, hoje fibrocimento, ou daquela outra telha de PVC, de plástico, de fibra transparente, ali aquece demais, fica muito quente. Lona de plástico também vai aquecer muito se elas estiverem ali encostadas dessas lonas. Então, você sabendo disso, é só você afastar ela desses lugares que você já resolve o problema. Embora às vezes se ouve falar do estresse hídrico, da importância para estimular a floração de orquídeas, eu mesmo às vezes faço um pouco, mas durante a floração, durante o período ali que ela está desabrochando, emitindo os botões, é um momento em que ela precisa de água, ela desidrata. Eu tinha aqui uma Phalaenopsis também esses dias que estava acontecendo isso. As folhas começaram a murchar. Como ela estava com botões, eu usei a água numa temperatura mais agradável, né? Eu fiz essa rega durante o meio-dia, ali, o horário mais quente, próximo ao meio-dia. Visto que o período era de inverno aqui, a água estava numa temperatura boa e eu aproveitei esse período para regar, para não causar também um estresse com a água fria, que pode abortar facilmente botões. Depois de uns 2 ou 3 dias, essas folhas que estavam murchas, né, voltaram ao normal. Replante é um outro fator. Ela saiu de um meio que estava acostumada para um outro totalmente diferente. O substrato não é o mesmo e lá ela tem que grudar essas raízes de novo, ou cortou algumas raízes, estranhou e aí as folhas murcharam. Nesse caso, só manter a rega ali certinha, sem exagero, que ela vai se recompondo aos poucos. Raízes mortas. Raízes mortas pode ser causada por excesso de rega, substrato ruim ou até mesmo adubação em excesso, muitos sais ali. Você tem a orquídea murcha e veja quantas causas eu mostrei aqui que pode ser. Mas o que vem em primeiro lugar, principalmente quem é leigo, quem é iniciante, de fazer numa situação em que as folhas murcham? A primeira coisa que vem em mente é regar. Não, ela murchou, é falta de água. E aqui é sempre o maior erro. Se você acha que é falta de água, cheque o substrato, veja se ele está seco para você regar. Se ele estiver seco, que você abriu ali com os dedos e viu que ele está seco, não está úmido, aí então é a falta da rega. Mas se você checou o substrato e ele está úmido, não vá regar, porque aí você vai causar o apodrecimento das raízes. E o apodrecimento das raízes afeta diretamente na falta de água para o vegetal. E a orquídea vai sim murchar as folhas. Então cuide bem das raízes. A minha dica aqui é, antes de fazer qualquer coisa, cheque primeiro as raízes. Mas checar as raízes não é só você olhar, é você sentir com os dedos, porque essas raízes costumam nos enganar. Você olha, parece que elas estão inteiras, normais. Você olha assim, você pensa, não, elas estão boas, estou vendo aqui. Não estão escuras. E aí, nesse caso, se você se certificar que essas raízes apodreceram, o problema foi esse, foi o excesso de água. E o que você tem que fazer? Se o substrato está bom, não tem nenhuma doença, tem ali 1 ou 2 raízes saudáveis, você pode manter essa orquídea no mesmo substrato onde ela está, não precisa fazer nada, porque às vezes você tirar, fazer transplante é pior. Então o que tem que ser feito, o que é melhor, isso é a minha opinião nesse caso, e só controlando a rega, você com o tempo acaba recuperando essa orquídea. Tem que ter paciência, porque se as raízes foram destruídas, vai demorar bastante a recuperação. Agora, o substrato ruim. O substrato ruim também causa a morte das raízes, que vai afetar diretamente na absorção de água e nutrientes. Então, veja se o substrato não está esfarelando, não está com cheiro,
compactado, você rega, já a água não passa mais tão rapidamente como passava. Nessa situação, é assim que você vai resolver o problema, fazendo o transplante para um vaso novo e substrato novo. Adubo, se você usou muito adubo ali, né, sobrecarregou demais, vai desidratar raízes por conta de sais e outras coisas, pode causar a morte dessas raízes e afetar diretamente na murcha das folhas. Se você gostou do vídeo e gostaria de receber mais vídeos como esse, deixe o seu likezinho e se inscreva no canal.